Jeremias, capítulo de número 17. Essas palavras aqui falou forte ao meu coração. É os versos 5 até o versículo de número 8. 5 a 8. Poucos versículos, mas de grande instrução para mim e para você. Jeremias, capítulo 17, versículos 5 a 8, diz-nos assim: Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, e na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar frutos. E você toma o seu assento dizendo amém. Eu gosto desse paralelo que a Bíblia traz aqui entre o homem bendito e o homem maldito. E é interessante que primeiro a Bíblia fala do homem maldito. Por que primeiro mostra o mal para depois mostrar o bem? Mostra o ímpio para depois mostrar o justo. Porque quando se mostra o mal para você, é uma instrução para você valorizar o bem. Quando mostra a condenação do ímpio, é uma instrução para você valorizar aquilo que é justo. E a Bíblia diz assim: assim diz o pastor Adão. O que diz o verso de número 5? Assim diz o. Quem diz é o Senhor. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem. Aí tem duas vertentes de interpretação. Primeira, é o homem que confia em si mesmo. E aí diz que faz da carne o seu braço. Ou seja, é aquele que aparta o seu coração do Senhor e diz: não, eu sou poderoso. Lembra de um que se levantou e que Deus colocou entre as bestas feras, os animais para pastar, Nabucodonosor? Porque ele se achava o poderoso. E é assim que Deus faz. E nós encontramos a primeira vertente, a primeira interpretação, é a pessoa que confia em si mesma. Tá? Como diz ali, faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Pastor, e a segunda vertente de interpretação? É a pessoa que confia no outro. E a Bíblia diz lá em Salmo: maldito o homem que confia no homem. Então, primeiro, confiar em si mesmo. Segundo, você confiar em alguém, achando que ele é poderoso suficientemente para te dar a vitória. E não é. Só Deus pode mudar a sua história. Só Deus pode fazer coisas extraordinárias. Aí no verso de número 6 fala do homem maldito, que confia em si mesmo ou que confia em outrem. Diz assim: porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto e na terra salgada e inabitável. Você tem que prestar atenção que não é a tamareira, cujos frutos são comestível e
são as tâmaras. São planta que é comestível. Você pode comer. As tâmaras. Não é aqui tamareiras, aqui tamargueiras. Pastor, mas qual é a diferença? Tamargueira, se você comer uma, você morre. Por isso que diz tamargueira. É amarga que só. E pode te dar uma congestão, uma dor de barriga, e pode vir ao óbito comendo a tamargueira do deserto. Por quê? A tamargueira é uma planta que só dá no deserto e cresce na terra seca, no chão salgado, onde ela cresce sozinha. Sozinha. Quando você vê uma tamargueira no deserto, é só ela, sozinha. E preste atenção, ela é, infelizmente, se alguém ingerir o fruto da tamargueira ou tamargueira, ela pode vir ao óbito. Aí a Bíblia diz assim, isso o ímpio, agora o justo, ou o homem que serve a Deus. Bendito o varão, verso 7, que confia no Senhor. Você está vendo a diferença? Um é maldito, o outro é bendito. Um habita no deserto como a tamargueira do deserto. É solitário. A tamargueira é uma planta solitária, fica só lá no deserto. A diferença que a Bíblia diz, bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele será plantado no deserto, está escrito aí, junto aos ribeiros de água, ou junto às águas. Junto ao ribeiro, está lá no Salmo 1, né? O verso de número 1 e 2, sobre o justo, que ele faz a sua habitação junto ao ribeiro, e diz a Bíblia lá no Salmo 1, que as folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará. É o justo, é a planta junto às águas. E aqui está dizendo, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes, para onde? Para o ribeiro. E não receia quando vem o calor. Pode vir a crise, o calor, ela fica verde, ela fica viçosa, bonita. Não tem crente assim, irmão? Quanto mais luta, você olha para ele está dando glória a Deus, ele está dando aleluia. Você olha e diz, meu Deus, mas por que esse crente está assim? Sabe o que é isso, irmão? Ele é a árvore plantada junto ao ribeiro, é a árvore plantada junto às águas. E aí diz, estende as raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Depois do ponto diz assim, mas a sua folha fica o quê? Verde. Interessante, tem um hino que a gente cantava antigamente, do homem sem Deus, e dizia assim, né? Ou diz ainda o hino até hoje, que o homem sem Deus é uma folha seca caída do chão. Você lembra desse hino, irmão? Os mais idosos aqui com 70 anos de crente. Entendeu? Lembra disso aí. O homem sem Deus é uma folha seca caída no chão. Só que o homem com Deus é uma folha verde. Aleluia. Pode vir o calor, pode chegar no crepúsculo da tarde, o sol bate nela, alguém diz, vai secar. Não vai não, sabe por quê? Porque é fruto de Deus, e fruto de Deus não seca, só produz. Aí diz, mas a sua folha fica verde. E olha aí, e no ano de sequidão, não se afadiga e nem deixa de dar frutos. Você está dando fruto, irmão? Você tem dado frutos para Deus? É uma oportunidade para você sair daqui hoje pensativo e até pesaroso. Meu Deus, será que eu tenho sido o homem maldito, que é semelhante à tamargueira do deserto, ou eu sou o homem bendito, comparado com a árvore plantada junto às águas? Fica em pé. Eu quero te dizer,
Jesus está aqui hoje. E Ele pode mudar algo que precisa ser mudado na sua vida. Eu me lembro da minha vida sem Deus, uma folha seca caída no chão. Não tinha alegria, não tinha paz, não tinha felicidade e nem a certeza de vida eterna. Mas no momento que eu tive o encontro com Deus, a minha vida mudou radicalmente. Sua vida mudou também, guerreiro? A sua vida mudou também, irmão? Quantos tiveram a vida mudada depois que tiveram o encontro com Jesus? A vida mudou radicalmente. É você que vai fazer a escolha. Oliveira verde, ou a árvore plantada junto às águas, ou a tamargueira do deserto. Está lá no deserto. É só deserto, irmão. Não tem bênção. Porque deserto é deserto, irmão. Não tem supermercado, é só crise, não tem dinheiro. É só crise. Sai do deserto. Aleluia. Vem para os ribeiros de Deus. Vem para o Salmo 1, versos 2 e 3. Porque o justo, coloca lá o Salmo 1, o verso de número 2, para a gente fechar as cortinas. Olha o que diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Agora vem a semelhante: pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros e águas. Lá em Jeremias diz: plantado, ou uma árvore junto às águas. Ali diz: junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. Você não precisa mudar de cidade para prosperar. Você não precisa sair daqui para Deus abrir a porta para você numa outra cidade. É em Mongaguá, aqui, mesmo com crise, com dificuldade, que Deus escolheu para você prosperar e crescer. Você não depende dos homens, você depende de Deus. Você não depende dos homens, você não depende do prefeito, do governo, não, você depende exclusivamente de Deus, o qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. E o que eu gosto desse versículo é a última parte, que diz assim: e tudo quanto fizer, vai regredir, vai prosperar. Eu sempre digo, se você tem colocado a sua mão, olha para cá, em alguma coisa e não tem sofrido prosperidade, permita a minha franqueza, tem coisa errada na sua vida. Ou você está negando o dízimo do Senhor, e aí você fica como um caminhão velho com pneus careca numa rua barrenta, só forçando o motor, e não sai do lugar. Ou você não está praticando esta palavra, porque quando você vive esta palavra, está escrito aí: e tudo quanto fizer, prosperará. Eu ensinei aqui domingo que o crente pode até buscar prosperidade, porque Jabes, ele fez uma oração: Senhor, eu quero que o Senhor me faça crescer na terra, amplia as minhas fronteiras. E Deus ouviu a oração de Jabes. Agora, o compromisso de Jabes com Deus era muito sério. Qual o seu compromisso com Deus? Tem dificuldade de dizimar? Tem dificuldade, Deus te abençoou, te fez prosperar, preparou o emprego, hoje você está bem, tem seu carro, tem sua esposa, tem sua família, mas você esconde aquilo que é de Deus. Não sei porque Deus está mandando falar isso. Aprenda a honrar o Deus que tem te honrado.